Fúria da nação, torcida invade redes sociais de Plata com xingamentos e cobranças pesadas. Flamengo tenta Kaique Bruno por empréstimo e Cruzeiro decide se topa ou não. Mengão faz oferta por volante do Paysandu. Carlinhos quase rescinde com Flamengo, mas motivo / distrato. Para fechar, Saúl atropela prazos médicos e Flamengo define seu mês de retorno. Mas antes de seguir com tantas e tantas informações sobre o nosso Mengão, eu já gostaria de pedir, deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece muito o nosso trabalho e não paga nada por isso. Venha fazer parte dessa família, meu irmão, porque o DNA Rubro Negro você já tem e com certeza amo o Flamengo. Sem mais delongas, vamos para o primeiro vídeo do dia, o nosso vídeo da manhã. A crise envolvendo o atacante Gonzalo Plata ganha um novo e tenso capítulo nesta sexta-feira, dia 27. E vem impactando diretamente, é claro, o clima nas redes sociais. Após ser afastado pelo técnico Leonardo Jardim por graves atos de indisciplina nos bastidores do clube, o jogador equatoriano passou a ser alvo de uma verdadeira enxurrada de críticas e xingamentos disparados pela nação rubro-negra. Tá dando mole direto, né, cara? A torcida não perdoou a postura do atleta extracampo e decidiu invadir as respostas dos seus stories no Instagram para protestar de forma muito veemente, cobrando postura e respeito imediato ao manto sagrado. Quem acompanha o perfil do jogador se deparou com um cenário de revolta absoluta que domina a internet desde o anúncio do seu afastamento. Mensagens agressivas e diretas como "você é um merda" e "some do Flamengo" refletem a profunda indignação dos torcedores com a falta de comprometimento do jogador. A nação abre o jogo e não esconde a sua insatisfação, inundando as publicações do atleta com frases que exigem respeito à instituição. Uma das cobranças mais repetidas pelos flamenguistas é o clássico lema das arquibancadas: para jogar no Mengo tem que ter disposição. Gente, falando sobre o Gonzalo Plata, jogador irresponsável que era o mais querido, o queridinho do técnico Filipe Luís. Um absurdo, né? O Pedro, cara, foi esculachado pelo Filipe Luís após ter tido seu nome vazado numa conversa entre Boto e Mauro César Pereira, onde o Boto queria vender o Pedro por uma bagatela. Isso já deveria ser, sabe o quê? O Filipe Luís dizendo, não quero o Pedro nesse time, porque eu tenho Plata. E aí, cara, o Pedro, por ter ficado insatisfeito e talvez não ter mostrado muita força de vontade nos treinos, foi esculachado, humilhado, irmão, pelo técnico Filipe Luís. E o Pedro não respondeu à altura, porque se é um Romário da vida, tinha mandado tomar naquele lugar. Se é o Neymar, se é um jogador, né, que não leva, vamos botar assim, desaforo para casa. Mas o Pedro, por ser evangélico, ser um cara ali muito religioso, praticamente nem respondeu ao técnico Filipe Luís. Mas foi esculachado, humilhado. Mas os humilhados serão exaltados, não é assim que diz a palavra de Deus? Os ditados. E aí eu te faço uma pergunta: como que essa mesma rigidez não foi aplicada ao Plata? Por quê? Cara, fica a pergunta. O camarada chegando atrasado direto nos treinos, sendo multado. Quando chegava sem condições nenhuma, ia para fisioterapia. E o Filipe Luís vendo tudo isso. Os jogadores também. E foi por isso que foi rachando. O Filipe Luís sempre tendo uma postura com alguns, uma postura de ser um xerife, um brigão, e com outros, amiguinho, amizade. Isso que ele caiu, cara. Eu não vou me cansar de falar isso. Técnico burro, técnico fraco, que preferiu seguir com amizades e suas convicções do que focar no clube, nos atletas que sempre se dedicaram: Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo, Vinha e dentre outros, cara, Bruno Henrique, mas sempre dando moral para amizade, né? Ayrton Lucas. É complicado. Eu quero saber sua opinião sobre o Plata. Merece receber essa pressão da torcida, sim ou não? E o Filipe Luís fez certo com
Pedro e com Plata. Sua opinião é importante. Flamengo tenta contratar Kaique Brunno do Cruzeiro. Formação recente aí, vamos lá. O Mengão tentou contratar o lateral esquerdo Kaique Brunno do Cruzeiro antes do fechamento da janela de transferências, que ocorreu ontem. Como a Raposa demonstrou interesse na contratação de Gonzalo Plata por empréstimo, o Mengão sugeriu uma troca envolvendo os dois jogadores até o fim da temporada. Entretanto, a condição foi recusada pelo clube mineiro, a Raposa Ascendente. A diretoria do Cruzeiro desejava contratar o Gonzalo Plata por empréstimo, sem precisar liberar Kaique Brunno ao Flamengo. De acordo com o jornalista Vini Casagrande, a sugestão de troca partiu do diretor de futebol José Boto. Mesmo sem acordo entre as partes, o equatoriano Plata segue aí na Gávea, largado, e permanece à disposição de Leonardo Jardim até a próxima janela de transferências, que provavelmente vai ser vendido. Na mira do Flamengo, Kaique Brunno também ganhou destaque recentemente ao ser convocado às pressas pelo técnico Carlo Ancelotti durante a atual data FIFA. O jogador foi chamado para substituir Alexandro, lateral do Mengão, que sofreu uma lesão no empate por 1-1 com o Corinthians, aquela lesão muscular. Apesar disso, Kaique não entrou em campo na derrota do Brasil para a França pelo placar de 2-1. Que vergonha, que jogo feio. Com -1, a França conseguiu fazer mais um gol e venceu o jogo aí por 2-1. Caso fosse contratado pelo Flamengo, Kaique Brunno do Cruzeiro disputaria a posição com Alexandre e Ayrton Lucas no elenco do Mengão. A busca por mais uma opção no setor se explica pela situação de Alexandre, que possui contrato até dezembro e já tem 35 anos de idade. A tendência é que o experiente lateral não permaneça no clube ao término da temporada. E aí assim, cara, complicado, Kaique Brunno seria uma boa opção, tem 23 anos, tem contrato, o problema é que ele tem contrato até o final de dezembro, final do ano que vem. Mas assim, falando sobre a lateral esquerda do Flamengo, cara, todo dia praticamente a gente está vendo agora notícias, Flamengo procurando o Matheus Bidu, do Corinthians. Agora Kaique Brunno. Cadê o Vinha, cara? O Felipe Luiz detonou a lateral esquerda, cara, do Flamengo. Mas por quê? O Flamengo tinha 3 jogadores ali. 3, que praticamente só tinha um. Como assim? Alexandro vivia fazendo controle de carga no ano passado, com várias lesões durante o ano. Atleta de 34 anos no ano passado, fez 35 em janeiro desse ano. Um jogador que tava para ir embora, Tá para contrato até o final do ano. Felipe Luiz fez de tudo pro Vinha ir embora. Foi embora. Em empréstimo e com obrigação de compra ao River Plate. Lá tá na reserva. Então ele não joga nada. Não joga nada? O cara é bom demais. O problema é que ele ficou no Flamengo sem jogar. Eu esse dia dei um exemplo. Se você pegar o seu braço e enfaixar ele durante um ano sem mexer, teu braço vai ficar sem musculatura, meu irmão. Tu não vai conseguir pegar mais nada, vai mirrar, vai começar a ficar magrinho, sem músculo. É o que acontece com um jogador que fica sem jogar por muito tempo. Nem relacionado o jogador vinha sendo. Uma falta de respeito com a instituição Flamengo. Uma falta de respeito com o jogador, mas mais ainda com a instituição Flamengo. E o Felipe Luiz fez de tudo para se desfazer do jogador e ele foi embora. Agora a gente tem Alexandre machucado e um cara fraco demais que é o Ayrton Lucas. Joga nada. Não tem capacidade para jogar nesse Flamengo. É fraco. Mas por quê? Meu irmão, a gente tem... Vamos pensar, Varela de um lado de lá. Aqui a gente contar com o Ayrton Lucas. Cara, vou falar, eu acho que até o Emerson Royal, que eu acho muito ruim, é melhor do que o Ayrton Lucas. De verdade, ele é muito fraco, o Ayrton Lucas, cara. E o Emerson Royal, pra mim, é muito ruim, muito ruim. E aí a gente tá agora nessa, procurando um jogador, porque o Felipe Luiz fez questão de desfazer do melhor lateral que a gente tinha naquele momento. Como assim, cara? Cara, o Alexandre é muito bom, mas o Vinha, se não era igual, é da mesma capacidade. Se não era da mesma capacidade com o Alexandre, capacidade técnica e vigor físico, é um pouco melhor ainda. Mas o Felipe Luiz fez questão de desfazer do jogador e permanecer com um jogador que tá para se aposentar, vive se machucando, e com o Ayrton Lucas, que é uma água, uma draga ali pela esquerda do Flamengo. Sua opinião nos comentários. Felipe Luiz acertou em mandar o Vinha embora e ficar com Ayrton Lucas e Alexandro? Sua opinião.
Flamengo faz oferta por volante do Paysandu e Carlinhos praticamente de saída do Flamengo. Tentou rescindir o contrato. Vamos para as notícias. Nas últimas horas, o Flamengo fez uma proposta para contratar Pedro Henrique, volante do Paysandu, de apenas 19 anos. Entretanto, a equipe paraense não aceitou a oferta do Mengão. Por quê, gente? De acordo com o jornalista Thiago Fernandes, da TV Band Minas, além do Mengão, clubes como Internacional, Fortaleza e Estrela Amadora de Portugal também procuraram o Paysandu. Todavia, as respostas da diretoria bicolor foram negativas. Estão segurando firme o jogador, hein? O Internacional, por exemplo, propôs um empréstimo até o fim de janeiro de 2027, com opção de compra fixada em R$700 mil por 50% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, o Clube Gaúcho apresentou um plano de valorização salarial progressiva, baseado em metas alcançadas, podendo multiplicar por 5 os ganhos atuais de Pedro Henrique. Top, hein? No entanto, assim como o Flamengo, o Paysandu não aceitou a proposta do Clube Gaúcho. O valor da proposta do Flamengo ao Paysandu não foi divulgado. No entanto, segundo o jornalista, as melhores ofertas recebidas pelo Papão giraram em torno de 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos. Pedro Henrique tem contrato válido até dezembro de 2027, ano que vem, e tem uma multa rescisória estipulada em R$3 milhões. Caso fosse contratado pelo Flamengo, Pedro Henrique, volante do Paysandu, seria integrado ao elenco sub-20. Já nos profissionais, o técnico Leonardo Jardim conta com nomes como Everton Araújo, Eric Pulgar, Jorginho, Nicolás de la Cruz, Saúl e até o próprio Lucas Paquetá, que pode atuar como segundo volante. Seria provavelmente uma forma do Flamengo trazer um jogador, né, que vem jogando bem lá no Papão, no Paysandu, e depois integrar, né, porque provavelmente desses nossos volantes aqui, Nicolás de la Cruz tá de saída, né? E o Eric Pulgar tá com uma multa rescisória muito baixa. A gente não dá para entender o que está acontecendo, né? E Everton Araújo vem sofrendo assédio aí de clubes europeus. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Mas de vez em quando surge alguma notícia de estar tentando contratar um volante, né? E agora mudando um pouco de assunto, falando sobre Carlinhos. O Cuiabá esteve muito próximo de acertar a contratação do atacante, que pertence ainda ao Flamengo e atualmente está emprestado ao Remo. Mas a negociação acabou não sendo concluída a tempo. A janela de transferência fechou ontem, às 19 horas da noite, né? Sexta-feira, dia 27. A operação precisava acontecer com urgência devido ao fechamento dessa janela de transferências. Após dias de conversas para convencer o jogador e sua família, Carlinhos deu o aval na manhã de quinta-feira, dia 26. Entretanto, um impasse financeiro travou o acordo entre Cuiabá e o Flamengo aí, né? O Remo possui uma dívida, tá, com o atacante que gira em torno de 500 mil e no momento de formalizar o parcelamento desse valor surgiram cláusulas contratuais que não agradaram o jogador. Com isso, não houve tempo hábil aí para Carlinhos finalizar a rescisão com o Flamengo e concretizar a transferência para o Cuiabá. A informação foi do jornalista Vene Casagrande. Complicado, né? Carlinhos estava recentemente no Vitória, e aí o Remo subiu para a Série A, e ele querendo ficar na Série A e tal. O Marcos Braz convenceu, o Marcos Braz que trouxe o jogador para o Flamengo, lembra? Nova Iguaçu veio para o Flamengo, o Marcos Braz conseguiu convencer a jogar no Remo, e aí o Remo agora devendo 500 mil, não está pagando os salários do Carlinhos, complicado demais. E aí, ó, por causa de parcelamento, o Remo tentando parcelar, Carlinhos perdeu a oportunidade de migrar, né, de ir para o Cuiabá, né, porque ele não aceitou as condições de parcelamento que o Remo estava propondo. Difícil, né? A ideia era que Carlinhos rescindisse seu vínculo com o Flamengo e assinasse em definitivo com o clube matogrossense, mas com entrave o atacante segue no Remo e vinculado ao Mengão até dezembro agora de 2026. Difícil demais, coitado do Carlinhos. Sua opinião aí nos comentários. E o querido jogador espanhol Saúl atropela prazos médicos e Flamengo define seu mês de retorno. A excelente notícia vinda diretamente do departamento médico impacta positivamente a manhã desta sexta-feira.
dia 27. O volante espanhol Saúl, que passou por uma complexa cirurgia no tornozelo esquerdo no dia 9 de janeiro, está muito próximo de vestir o manto sagrado de forma oficial, aí sob o comando do técnico Leonardo Jardim. A evolução surpreendente do atleta nas últimas semanas domina as conversas nos corredores do Ninho do Urubu, gerando uma enorme expectativa para a sua tão aguardada estreia na temporada. Tá muito tempo sem jogar, Saúl. Vem jogar, pô! A previsão inicial histórica para esse tipo de procedimento cirúrgico indicava um longo período de 5 a 6 meses de afastamento, o que causava um grande receio da torcida sobre a utilização do craque europeu na primeira metade deste ano, né? Muito provavelmente, pelas previsões, o atleta só voltaria a jogar em junho ou julho. Olha isso. 5 a 6 meses após a cirurgia. No entanto, a força de vontade e a disciplina do meio-campista supera todas as estimativas clínicas. O clube abre o jogo com a imprensa e revela que o comportamento do jogador é de um verdadeiro perfeccionista, sendo descrito internamente como um profissional completamente obcecado por sua reabilitação, mantendo aí rotinas de cuidados intensivos até mesmo em sua própria casa. Essa dedicação inquestionável desmancha qualquer dúvida sobre o comprometimento do reforço aí com o projeto esportivo do Flamengo. Saúl já está realizando trabalhos no campo de jogo, calçando chuteiras, fazendo movimentos de aceleração contínua e até chutando a bola com firmeza. Muito bom, né? Tomara que volte logo. A expectativa é que ele seja entregue de forma integral à preparação física já na próxima semana. E dependendo de como a articulação responder aos novos níveis de esforço máximo, será liberado para treinar com o grupo principal até a segunda quinzena do mês de abril. Que bom, né, cara? Pô, o jogador que estava previsto voltar só em junho, voltar em abril, é muita dedicação. São 2 meses aí, 1 mês e meio, 2 meses de diferença. Você tá ansioso para ver o Saúl jogando nesse Flamengo? Ele havia dito que estava optando por fazer a cirurgia para se dedicar ao Flamengo, para mostrar à torcida do Flamengo um nível de jogo que o Flamengo nunca viu dele. Olha isso. Que a nação merece isso. Que ele consiga jogar em alto nível, alto rendimento, cara. Eu acho que ele vai ser muito bem aproveitado pelo Jardim, que já disse que quer vê-lo jogar mais à frente, armando ali, dando bolas para o ataque. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Deixe sua opinião nos comentários. Mas é isso, nação. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade legal. Lembrando que você fortalece o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer, irmão. E a gente aqui é um canal pequeno, eu preciso muito da tua ajuda. Like, compartilhar, comentar, isso é muito importante pra gente, é claro. Nunca se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. Tamo junto, venha fazer parte dessa família, porque o DNA rubro-negro você já tem e com certeza ama o Flamengo. Essa é a primeira edição do vídeo, o vídeo da manhã. Não deixe também de assistir o vídeo da tarde. Eu preparado para você. Saudações rubro-negras para sempre. Mengo!